Como eu disse para vocês, essa aula, eu não sei se deu tempo de vocês entrarem naquelas postagens do YouTube. Eu já gravei essa aula lá, está no vídeo, mas sem ser uma aula com a gente discutindo aqui. Como tem alguns detalhes de solução dessas treliças pelo processo de Ritter, que eu acho importante para a gente, então eu vou repetir essa aula aqui de novo e vou colocar uma resolução de um problema também, para a gente poder resolver. Tá ok? Obrigada. Tá bom, acho que agora, vocês me escutam agora? Sim, Jaque. Agora sim. Ah, então tá bom, eu saí e entrei de novo. Ah, tá. Beleza, bem-vindo então, com áudio. Muito obrigada, professor. Com áudio, né? Então, nessa parte de estrutura isostática, né? Vamos aqui então. Nós estamos na treliça composta, nós estamos indo bem, tá, pessoal? Eu só reforço para vocês entrarem no AVA, fazer os exercícios, né? Porque para a gente não ter que repetir o semestre. Isso já é uma orientação minha, tá? Isso já é uma orientação minha, né? Porque eu também na minha vida na época que eu estudava, também teve uma greve dos estudantes, quase que nós perdemos o semestre. Imagina 6 meses. Faltam 3 semestres para a gente. Não vamos querer de jeito nenhum mais um semestre, né? E isso, eu acho... Oi? De jeito nenhum. Então, mas só 3 já basta. Não, tá bom, já acabou. Esse semestre já acabou, praticamente. Né? Eu já estou pensando no segundo semestre, né? Então, vamos fazer o AVA, vamos estudar. Eu sei que está corrido para todo mundo. Está muito pior, tá? O volume de trabalho com home office, né? É com toda certeza. hora, né? Tá muito mais desgastante, né? Do que eu só queria a Fabiana e o Felipe, que também tá melhor com esse microfone meu ou não? Ou estava igual de ontem? Não, tá bom, tá ótimo o som. Mas tá melhor que ontem? No meu tá a mesma coisa. A mesma coisa? Porque ontem eu estava com o melhor, de lá. professor. Oi? Tá melhor sim, do que o de ontem tá melhor. Você acha que o de ontem estava melhor, Célio? Não, esse de hoje aí tá melhor. Tá melhor, né? Perdi aula ontem. Oi? Teve aula ontem? Eu perdi? Perdeu. Não, você está fazendo... Ah, não estou fazendo. Não. Teve topografia e hidráulica, né? Às 20h45 hoje. Hoje nós vamos ter essa aula agora e às 20h45 nós vamos ter tecnologia das construções. Okay. Tá? Então vamos começar aqui, né? Para de repente dar tempo de jantar entre uma aula e outra. Né? Duvido, mas tudo bem, né? Então nós vamos treliças compostas, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, deu certo. Treliça composta. Estamos na seção 2.2, né? Quase acabando e já indo para mais da metade do curso, né? Sempre, como é uma disciplina DIB, a velocidade é um pouco maior, mas estamos sempre à disposição para resolver qualquer tipo de dúvida, né? Por WhatsApp, por telefone, por e-mail, do jeito que vocês quiserem aí. Né? Nós já falamos, né? Começando a aula aqui. Se bem que eu estou muito falante hoje, né? Treliça composta são aquelas formadas, né? Por 2 ou mais treliças simples. Né? E nós podemos dividi-la em 3 tipos, 1, 2 e 3. Tá todo mundo... tá.
Entrou o Daniel, chegou agora, né? Welcome, né? Então, a treliça tipo 1, ela é formada por duas treliças simples e uma barra de ligação. Essa aqui é a barra de ligação, pessoal. Conceitos iniciais, né? Essa é a barra de ligação. Temos duas treliças simples, né? E a barra de ligação. Então, essa é a treliça composta tipo 1. Seus, aqui começa a gente já entrar naquilo que eu gostaria de fazer mais detalhes com vocês. Eles podem ser calculados pelo método de Ritter, que também é conhecido como método das secções, né? Que é feito seccionando a treliça em um local, que é de interesse. Você quer saber o esforço dele aqui, dessa barra aqui, você faz uma secção, divide a treliça em 2. Certo? Certo, engenheiro? Vamos lá? Escrevi em cima de onde não devia, né? Com isso, determinamos os esforços, né? Para os palmeirenses aí um verde, que ocorre na barra de união FG. Você quer saber o esforço aqui? Você faz um corte aqui assim. Separa a treliça em 2. Esse é o método de Ritter, né? Método de Ritter. E você também pode fazer pelo método dos nós, que parece que é meio uma predileção do Felipe, né? O método dos nós. Ouvi dizer, né? Estudaremos, né, nessa aula, logo mais, o método de Ritter para treliças isostáticas compostas. Logo mais. Agora vamos ver a treliça tipo 2. Essa sim, ela é formada por 3 treliças simples unidas por 3 barras de ligação. Só isso, vamos em frente. E a treliça tipo 3, né? Treliça tipo 3, estou fazendo uns testes aqui. Vamos aqui. Que ela é formada, né? Você tem aqui uma treliça de cobertura, né? Aí, está mudando, tem alguma coisa aqui. Você tem uma treliça de cobertura. E você divide ela numa treliça secundária e numa treliça principal. Essa é a treliça tipo 3. Certo? Você vê a estrutura está separada em 2. Essas são a estrutura de sustentação e aqui é a parte de cobertura. E aqui que faz a sustentação da cobertura. Então é a treliça tipo 2. E aí vamos chegar aqui no método de Ritter para treliças compostas, né? Como dito, também conhecido como método das secções, que nos permite calcular os esforços internos nas barras de interesse de forma direta. O que quer dizer com isso, né? Às vezes você tem uma treliça, né, que precisa sofrer uma reforma, né? Você deu uma avaria nesse elemento, então você não tem o projeto, você tem os carregamentos nela, então você vai calcular seccionando só para achar o esforço nessa barra e para ver qual seção você vai precisar colocar no lugar para substituir essa barra aí, tá? Eu já falei antes, mas está aí de novo, né? Esse método é utilizado
quando desejamos conhecer os esforços internos de algumas barras e não de todas as barras. Você quer saber uma barra específica e é que nós vamos fazer agora. Então, dada essa treliça aqui, ó, né, eu acho que está na apostila, né? Eu estou procurando seguir a apostila para esclarecer todo tipo de dúvida na apostila. Depois a gente expande mais, né? Então, está na apostila. Primeiro procedimento consiste em... Você vê que as coisas elas vão avançando, né? O primeiro procedimento consiste em determinar as reações de apoio. Quer dizer, já é um detalhe, né, do nosso trabalho já saber as reações de apoio, né? Antes, nossa principal tarefa era calcular a reação de apoio. Agora, a reação de apoio já está embutida nessa outra atividade, e cada vez mais, entendeu? Daqui a pouco nós estamos calculando os esforços aqui, né? Devido à carga de vento, peso de telha. Daqui a pouco, lá no 10º, nós já estamos fazendo isso. Então, nós temos que ir caminhando aqui para até chegar lá, né? Então, primeira dúvida. Fala, Célio. No caso aí dessas treliças, se uma dessas barras há corrosão, tem que fazer alguma, para poder retirar essa barra e substituir, tem que fazer algum cálculo relacionado a isso para poder trocar essa barra? Você tem que fazer um apoio, né, para substituir isso daí. Você tem que reforçar a estrutura temporariamente, né? Colocar uns apoios, de repente fazer uma amarração com um cabo de aço, né? Temporariamente, para até fazer a substituição da barra, né? Que é justamente, você quer trocar uma barra por oxidação, você vai fazer calcular todo o esforço nessa especificamente para dimensionar um material que você vai colocar no lugar dela, né? Mas você tem você tem que fazer um cimbramento temporário nela, né, para poder soltar aquela barra, né? Trocar, fazer a troca e colocar outra no lugar, né? Entendi, então, professor. entendeu? Então, o primeiro passo é determinar a reação de apoio, que está aqui na apostila já determinado, ó, ele já calculou, né? Você vê que você tem esse... Ó, tem uma carga aqui, ó, deixa eu voltar aqui no desenho, tá mais tranquilo. Ó, quais são os carregamentos que nós temos? Sempre tem que prestar atenção em tudo, ó. Então, nós temos esse carregamento... Opa, está muito escuro isso. Primeiro passo, observar todo o carregamento que tem. Ó, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Externo, né? Externo. Por isso que você tem... Daí o cidadão quer pôr uma luminária aqui no galpão dele, né? Quer pôr luminárias aqui e ele acha que pode, né? Poder pode, mas tem que calcular, né? Ver se dá para colocar. Colocar, né? Ver se dá para colocar. Então, vamos em frente aqui, ó. Estou falando muito. Então, ele já calculou, pessoal. Que eu queria falar o seguinte, ó. Tá vendo que na reação de apoio, desse apoio fixo, apareceu aquele carregamento horizontal, que geralmente para a gente nas vigas não existia, mas que para uma treliça é normal aparecer esse carregamento horizontal, que a gente precisa tomar cuidado para não esquecer na hora de fazer o cálculo, né? Porque tem um carregamento horizontal aqui, né? Então, ele já calculou as reações de apoio
e deu esses valores aqui, ó. Mais esse aqui, ó. Daí ele quer saber, olha aqui em cima, ó, o efeito da carga axial na barra CG. A CG é essa daqui, ó. A barra CG é essa daqui. Então, você tem que fazer um corte na sua treliça aqui, ó, que passe pela barra, que tenha no máximo 3 barras. Você não pode fazer um corte que pegue 4 barras. Melhorou, estamos com 18 engenheiros. Kilson, welcome, Kilson. 18 engenheiros na aula. Então, você tem que fazer um corte aqui. Então, você vai fazer um corte. Pessoal, pode fazer em qualquer lugar? Não. Você tem alguns critérios para fazer esse corte. Tem que ser, no máximo, em 3 barras. Elas não podem ser paralelas. E elas não podem ser concorrentes no mesmo nó. Né? Por exemplo, aqui, pessoal, só para dar um exemplo aqui, vou mudar de cor. Eu não poderia fazer o corte aqui, ó. Porque você está com essa barra concorrente nesse nó, com essa barra concorrente nesse nó e com essa barra concorrente nesse nó. Então, se a gente fizer, você vai entrar num sistema que nunca vai chegar no valor. Né? Você vai depender de X, o X vai depender de Y, o Y vai... Você não resolve. Então, você não pode ter as 3 barras concorrendo no nó, elas não podem ser paralelas entre si, e tem que ser apenas 3 barras. Ah, está escrito em cima, agora que eu vi. Está escrito aqui em cima, ó, pessoal. Ó. Seccionar a treliça em 2 partes, né? Passando pela barra de interesse, no máximo 3 barras, até 3 barras, de forma que não sejam concorrentes e nem paralelas. Eu acho que a forma que eu expliquei aqui está melhor do que aquele escrito. Você vê que às vezes explicando é um pouquinho melhor. Né? Então, elas não podem ser concorrentes, não podem ser paralelas, né, entre si, e não pode também ser mais do que 3 barras. Esse é o critério, tá? Vamos em frente? O que ele fez daí, pessoal? Ele pegou, ele cortou aqui, né? Voltando. Ele fez esse corte aqui, ó. E ele desenhou apenas, voltando, ele desenhou, apagar tudo aqui, engenheiro, só para a gente ver. Ele desenhou apenas essa parte aqui, ó. Que está desenhada aqui, ó. Né? O apoio está aqui, ele substituiu pelas forças e fez esse desenho geométrico. Aquela barra que ele cortou, ele substituiu por essa força aqui, BC, né? E decompôs ela na vertical, que é em Y, e na horizontal, que é em X. Né? Ele decompôs aqui nessa daqui e nessa daqui. Está meio fora, mas a projeção em Y é essa daqui, a projeção em X é essa daqui. Tá? Aí daí como é que a gente vai fazer isso?
pegando os ângulos da formação da treliça. Como é que você vai descobrir esse ângulo aqui? Como é que você vai descobrir esse ângulo aqui, engenheiro? Alfa. Olha aqui, ó, você tem esse lado aqui do triângulo retângulo e esse lado aqui, né? Você tem, né, esse lado aqui que dá 1,5 e esse lado aqui. Então eu posso fazer assim, ó, tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é 1,5, dividido por 2. Você acha um valor aí. Deixa eu fazer a conta aqui, vai. 1,5 dividido por 2. Aqui é tudo ao vivo, pessoal. É 0,75. Se alguém tiver calculadora, vai fazendo aí também, me ajudando, hein? Então, bom, você achou a tangente. E como é que eu faço agora? Eu uso a função arctangente. A arctangente do valor x, né? Ou na calculadora de vocês, é a tangente a menos 1, né? É a tangente a menos 1, ou na HP é tan a menos 1. 21 alunos. Então, eu ponho na calculadora, ó, shift, tangente a menos 1, 0,75. Eu acho que esse ângulo alfa meu... Pessoal, outra coisa, né? Você vai ficar assim, ó. Fazer com calma, porque isso daqui é coisa importante lá para você fazer os trabalhos, né? E outra coisa, pessoal, esse negócio de tangente, saber tangente, é uma coisa na vida da gente que tem que saber, viu? Se a gente vai fazer tanto isso daí, ó, tangente a menos 1 na calculadora HP, do que? De 0,75. Você vai lá, ó. Vou lá na minha calculadora, ó. Deu 36,86. 87, na verdade, arredondando. 36,87, né? Então, deu esse grau aí. 36,87 graus. Então, você já descobre que o alfa é 36,87. Daí você já consegue decompor... Oi? Legal. Porque, cara, só um instantinho. Deixa eu... Oi. Quem quer falar? Quem que estava falando? Então vamos decompor aqui, pessoal. Então, ó, vou desenhar do lado, né? Você tem a força aqui, ó. E quer decompor essa força aqui, que é a BC, na BCX. Você tem que esse ângulo aqui é 36,87 graus. Então, quando é cateto, quando o lado aqui, ó, esse lado, quando esse lado aqui, ó, tá junto com o ângulo, é sempre cosseno. Esse lado tá junto com o ângulo, é sempre cosseno. Então, eu vou usar aqui BCX é igual a BC cosseno de 36,87 graus. Cosseno de 36,87, vamos calcular. 0,80, engenheiro? Isso, então, 0,80. BCX vai ser 0,80 de BC. Então, essa componente aqui, ó, vai ser 0, já achou. E quanto que vai ser a componente Y aqui, pessoal? Que é essa daqui, ó. Hein? Ela vai estar aqui, ó.
Ela é como se ela tivesse aqui, engenheiro. Né? Ela é como se tivesse aqui desse lado. Vai ser o Y, porque está na vertical. Então, BCY vai ser igual a ABC. Como está de frente para o ângulo, é seno. É seno de 36,87 graus. Professor, BCY, alguém está falando? Eu. 0,60, professor. Célio? Deu Fala, 0,60. Quanto? 0,60. 0,60 de BC. Então, você decompondo essas forças aqui, você consegue já fazer aquela equação de equilíbrio, que é a somatória das forças na direção X, somatória das forças na direção Y e somatória dos momentos igual a zero. Né? Por isso que a gente está decompondo essas forças aqui, para poder fazer as equações de equilíbrio estático. Posso ir para frente? Sim, pode ir. Bora. Certinho, professor. Ixi. Apareceu um monte de coisa aí. Assume-se que as barras seccionadas são vetores, né? Ele colocou esse vetor aqui, essa carga no lugar, né? Que é né? Na verdade é uma força, você sabe. Você tem a barra lá. Você tirou a barra, você tem que pôr a força que substitui ela. Senão você está alterando tudo, né? Volto a lembrar, volto a lembrar para vocês que numa treliça, pessoal, até que vocês vão ver isso em estrutura hiperestática, né? Nós vamos ver isso em estrutura hiperestática no próximo semestre, né? Se você, na treliça, o único esforço que existe na treliça, pessoal, é o quê? É a tração ou a compressão normal. Na compressão normal ou tração. Não existe na treliça, na barra da treliça, você não dimensiona a treliça, a barra, por momento fletor. Você percebeu? A gente só porque o sistema estrutural da treliça é justamente para que os elementos dela trabalhem só ou sobre tração ou sobre compressão. Não existe cortante no elemento, tá? No elemento estrutural, na barra. Não existe cortante, né? E nem momento fletor. A gente só utiliza a força de tração e compressão. Hein? Certo? E aí, quando só essa notação aqui, ó. Daí você vai calcular a força, né? BC já é aquilo que você queria, né? Aqui a força BC não, é CG, né? É nessa daqui? É CG, tanto faz. É essa daqui, ó. Então, se na hora que você calcular ali, você vai achar um valor. Se o vetor estiver saindo do nó, você tem uma tração de compressão na barra. Se ele estiver entrando no nó, vai ser tração. Indo mais para frente, vai ficar mais tranquilo, certeza. Então, é um roteiro aqui, né? É um pequeno roteiro que nós já vimos. Vou falar tudo de novo. Roteiro do Ritter. Determinar os esforços externos. Olha que legal. Esforços externos reativos é a reação de apoio. Seccionar a treliça passando pela barra de interesse, não seccionando mais de 3 barras
E elas não devem ser paralelas e nem concorrentes em um ponto só. Transformar as barras que você seccionou em vetores. Determinar os valores dos vetores por equação de equilíbrio. A equação de equilíbrio, eu vou falar de novo, é somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0, somatória dos momentos igual a 0. Essas são as equações de equilíbrio. Verificar, no final, você calculou, verificar o sentido dos vetores com relação aos nós para definir se é tração ou se é compressão. Certo? Vamos fazer um aqui? Acho que é um. Ah, é um. Mas eu fiz para vocês. Eu fiz, não está feito na apostila. Eu acho que ele dá o resultado, mas eu fiz, né? Eu fiz aqui. Então, vamos só olhar agora, pessoal, apreciar, marcar quais os carregamentos. Olha, você tem essa força aqui, para não se perder, né? Essa aqui, isso é uma cobertura, tá, pessoal? Isso é uma cobertura. Você tem essa daqui, esta e esta. Não tem, eu não estou vendo nada no horizontal, né? Eu não estou vendo nada na horizontal. Né? Não estou vendo nada na horizontal. Então, e eu vejo também, pessoal, que ela é o quê? Simétrica. Vocês estão vendo que é simétrica também? Né? Ela é simétrica. Então, como é que eu calculo rapidamente a reação de apoio quando ela é simétrica? Né? Como é que eu... Né? Hein? A estrutura é simétrica. Desse lado é igual. Desse lado é igual também. Eu também estou vendo agora, viu? Então, eu vou somar todas as forças, né? E dividir por 2. Ou não? Concordam? Sim. Né? Então, a reação de apoio, eu vou pegar, ó, 1, né, vai ser 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 4, 28 quilonewtons. Sabe, pessoal, por que eu estou falando? Porque muitas vezes, você entende, é engenharia já. Né? Nós já somos quase, vocês já são engenheiro. Vocês já são engenheiro. Professor, Oi. tem como você repetir aí que deu uma caída aqui? Oi? Repetir? Isso, que deu uma sumida aqui na tela aqui, aí eu não peguei a parte que o senhor mostrou aí. Tá bom. Amanda, não estou ouvindo o que você está falando. Alguém está ouvindo o que a Amanda está falando para me Não, Eu não passar? entendi, não. Hã? Estou ouvindo, não. Problema o microfone dela. Ah, tá. Christian também chegou. Se der para vocês manterem o microfone mudo, porque eu também tenho a opção aqui de ativar o mudo, entendeu? Por exemplo, agora ativei o mudo de todo mundo. Né? Se der para manter, tudo bem. Se quiser falar, não tem problema nenhum também. Estamos aqui para isso mesmo. Né? Então, eu falei aqui, ó, que é uma estrutura que ela é simétrica, né? Desse lado ela tem as mesmas coisas que esse.
Ela é simétrica, tem um eixo de simetria. Então, eu vou somar todas as cargas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está aqui, ó, 7 vezes 4. Então, o carregamento nessa cobertura deu 28 quilonewtons. Como nós temos 2 apoios, eu divido 28 por 2, 14. Que é o valor que está em cada apoio. Entendi, professor. Entendeu? Falei só isso, né? Tranquilo, né? Então, não é que tem, agora eu vou ter que calcular, porque eu tenho que mostrar que não deu, já é engenheiro, velho. Não é mais aulas iniciais, mas você fez, não está certo, você fez um método muito simples. Não, já é engenheiro. Viu que é simétrico, soma tudo e divide por 2. Certo? Vamos aqui. Vamos ver o que vai acontecer no próximo slide. Vamos ver a barra que ele pediu, né? Ele pediu a barra. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, barra EF. A barra EF está aqui, ó, pessoal. Então, o engenheiro foi lá e fez uma secção aqui, ó. Passando pela barra EF, pegando no máximo mais 3 barras. Certo? Por exemplo, engenheiro, ele não poderia fazer essa secção aqui. Está muito sensível aqui. Ele não poderia fazer essa secção aqui. Ó. Por quê? Porque você tem, primeiro, ó, cortando 1 barra, 2 barras, 3 barras e 4 barras. E outra, 3 estão indo para o mesmo nó. Né? Está indo para a mesma rótula aqui, para o mesmo nó. Então, esse aqui não pode fazer. Então, você tem que ser, na hora de fazer a secção, você tem que observar isso também. Então ele foi lá e fez essa secção aqui. Ó. Que nós vamos ter, ó, 1, 2, 3 barras. Né? Voltando lá. E ele daí pegou, pessoal, esse lado aqui da estrutura, ó, e desenhou ela de novo ali. Ó. Desenhou a estrutura aqui de novo e substituiu a barra que ele cortou por essa força aqui, por esse vetor, por essa força aqui. E daí, dou uma olhadinha para ver se está tudo em ordem de vez em quando, e às vezes tem alguém entrando aí no meio, né? E daí você tem que decompor essa força aqui, ó, na componente dela aqui, em Y e em X. Porque ele quer saber essa barra aqui, pessoal, para não se perder. Ele quer saber, vamos apagar tudo aqui. Ele quer saber essa barra aqui, ó. Ai, caramba. Ele quer saber essa barra aqui. Né? Ele quer saber o esforço que está nessa barra. Ele não tem o valor e ainda não sabe se é tração e compressão. Né? Ele quer saber o esforço que está agindo nessa barra e descobrir se é uma tração ou se é uma compressão. Então, ele desenhou aqui. Né?
E também aqui, ó, ele cortou aquela barra, ele também substituiu aquela barra que ele cortou por essa força aqui. Eu prefiro, né? Aí sou eu. Sempre, na hora que eu faço os cortes, eu substituiria a barra aí, sempre saindo. Eu sempre, quando faço, ó, esse ele fez saindo também, mas aqui na apostila ele fez entrando. Eu faço sempre saindo, sempre, toda. Porque no final ela vai me falar, olha, é entrando, é saindo. Entendeu? Mas aí ele já fez entrando, aí tudo bem. Não tem problema. Aí eu já resolvi para vocês aqui. Né? Eu já resolvi. Só que, então, primeira coisa que eu fiz, né? A primeira coisa que eu fiz, pessoal, ó, foi justamente calcular o ângulo. Calcular o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, para eu decompor essa força aqui, ó, em duas, né? Em duas para fazer a soma em x e em y, para facilitar. Né? Então, eu fiz a mesma coisa lá. Tangente de alfa. Qual que é a tangente de alfa aqui? Ó? Só que, né? Você está vendo aqui que esses ângulos ó, aqui é oposto pelo vértice? Né? É duas retas, né? Esses ângulos são opostos pelo vértice. Então, eles são iguais. Então, aqui o ângulo alfa vai ser o quê? Né? A tangente de alfa vai ser 1, porque ele falou, ele deu o que é 1. Né? Então, aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1. E aqui, ó, isso é construção geométrica da treliça. Né? É construção geométrica. E aqui vai ser 2. Então, tangente de alfa, né, é um cateto. Ó, tangente é sempre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto é 1, está aqui, e cateto adjacente é 2. Então, a tangente do ângulo alfa é meio. Daí você pega a arquitangente, que é a função inversa da tangente, e descobre que o ângulo alfa é esse daqui. Né? Aqui na calculadora HP é tan a menos 1. Shift, né? E coloca o shift. Azul, né? Shift azul. Então, daí você descobre que o ângulo alfa vale 26 graus, 26,57 graus. Daí você vai descobrir as componentes aqui, ó. A EFY, que é essa daqui, ó. É o que, pessoal? A EFY é a mesma coisa que ela tivesse aqui na frente, ó. Né? Ela é projetada aqui também aqui na frente. Ela está oposta ao ângulo, então é seno. Então vai ser EF seno de alfa. Pessoal, tem que ter calma, não tem jeito. Tem que ter calma, fazer devagar para não errar. Né? E não errar. Então, EFY vai ser EF, que é essa força aqui, ó, que é esse vetor, que ele tem mania de falar vetor, mas é uma força, vezes o seno desse ângulo aqui, né? Que é 26,57. Então, o EF vai dar esse valor aqui. E daí você vai calcular a projeção na direção X. O EFX, né,
Ele está adjacente, ó, o cateto adjacente, ad ao ângulo, forma o ângulo, ad ao ângulo. Então vai ser o cosseno. EF cosseno de 26 graus, de 26,57 graus. Então, calculando o cosseno, vai dar EF 0,894. Certo? O que acontece? Daí tem essa outra aqui, ó. Tem essa outra aqui. Só que essa barra aqui ele não está pedindo, né? Ele não está pedindo, ele quer saber só essa aqui. Mas eu calculei o ângulo, não precisava fazer isso. Porque não vai precisar. Em algumas situações, pessoal, você pode precisar desse ângulo também. Eu achei que iria precisar e calculei, mas não tirei daí, né? Depois eu descobri pelo cálculo, você vê que o cálculo aqui é rápido, ó. Na verdade, onde a gente demanda um pouquinho mais de tempo, é aqui, ó. Né? É aqui. Então, daí eu calculei, né, do mesmo jeitinho, né? Do mesmo jeito que o alfa, eu calculei o beta, mas depois eu percebi, na hora que eu fui resolver a treliça, eu percebi que não precisei do ângulo beta. Né? Não precisei. E daí eu fiz o seguinte, vou apagar tudo para poder enxergar. Daí, primeiro passo, né? A equação de equilíbrio. Somatória das forças em x igual a zero. Somatória das forças em y igual a zero. Somatória dos momentos igual a zero. É uma reza, engenheiro. É uma reza para a gente. Professor. Oi. Aqui, né, quando você calculou o EF de y, depois você calculou o EF de x. No caso, o EF, a barra EF, ela é hipotenusa, não é? A barra EF é a hipotenusa. E se eu calcular, por trigonometria a hipotenusa, eu não chego no valor? Tá aqui, ó. Tá vendo? Ela tá aqui, ó. Não, sim, mas o enunciado está pedindo o valor da barra, não é? O valor da força que está agindo nela. Então, e aí o valor então, o valor é esse aqui, o valor da força. Tem uma força no nó. Qual? Quem está falando? É o Christian. O Christian, fala. Então, aí, se eu calcular a hipotenusa, no caso eu calculei a força no nó aqui na barra EFY, né? E na EFX. Aí a hipotenusa forma o triângulo. Se eu achar o valor da força na hipotenusa, eu não matei a charada ou tô falando besteira? Não, você está falando certo. Só que para achar a hipotenusa, nós primeiro temos que achar os catetos. Porque a equação de equilíbrio é essa, ó. Somatória da força em x, que vai ser o Fx. A somatória da força em y, que vai ser esse. Porque essa barra inclinada, você não consegue fazer, não consegue somar, porque essa vai estar na vertical, essa daqui, se tivesse, tá vendo? Então você tem que decompor nos dois sentidos, x e y, para poder fazer o cálculo aqui. Né? Entendi. Entendeu? Você tem que decompor ela no sistema ortogonal, né, x e y, para poder fazer a somatória delas nas direções e nos momentos também. Tá? Entendi. Mas nós vamos usar a hipotenusa. Ó. A hipotenusa está aqui, que é o valor da força que a gente quer. Tá. Entendi. Então, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tirar uma dúvida, professor, mas é do Ava.
Não, tem que ser daqui, né? Não, mas é rapidão, é sobre essa matéria mesmo. Fala. As notas, tá aparecendo para o senhor? Tipo, se a gente acessa o aba, tá aparecendo para o senhor? Tá. Dessa matéria conta a segunda também, porque não tá aparecendo a nota lá. Ah, tá bom, é só para saber mesmo. Não, tá sabendo, tá aparecendo, sim. Ah, tá bom. Tá bom? Vamos lá. Então, eu comecei, né? Eu percebi o seguinte, pessoal. E ficou isso de engenheiro, né, velho? Vocês vão ficar... Então, eu percebi o seguinte, pessoal. Ó, eu falei, se eu fizer o momento em K, como eu fiz aqui, ó. Se eu fizer o momento em K, olha o que acontece. Essas forças, né? Essa incógnita aqui já vira zero, porque ela passa pelo ponto. Certo? A componente Y, olha aqui da força, ela também passa pelo ponto, então ela vai ser zero. A distância da linha de... Ó, essa é a linha de ação dela. A linha de ação da força passa pelo ponto K, então vai ser zero também. Né? Então, o que vai estar gerando o momento aí, pessoal? O que vai estar gerando o momento aí? Vai ser essa componente aqui, essa também está passando aqui, essa não vai gerar, essa não vai gerar, essa sim vai gerar, essa vai gerar e essa também vai gerar. Agora, essa daqui não vai gerar nem a componente X, nem a componente Y. Então, a gente já vai calcular direto essa daqui, ó. Então, vamos fazer o momento. Então, de quem está agindo? Primeiro, 4, né? Vezes 2, né? 4, essa força aqui, 4, vezes a distância 2. O nosso sistema é se girar no sentido horário, é positivo, né? Eu fixo o K e vejo o sentido aqui, ó. Essa força, com relação a K, ela tende a girar no sentido horário. Então, ela é positiva. Então, aqui, ó, positiva. Qual outra força, pessoal? Aqui, ó. Essa daqui, ó. 4 vezes, qual é a distância da linha de ação dela até lá? 2 mais 2. Então, 4 vezes 4, que está aqui. Qual outra força, pessoal, que está agindo? Ó, essa daqui. Só que essa daqui, olha, você fixa o K. Qual que é a tendência de giro? É no sentido anti-horário, que é contra a nossa convenção aqui. Então, vai ser menos 14 vezes 2 mais 2, 4, que deu aqui. Professor. Oi. Por que o primeiro foi com 4 vezes 2 e depois foi 4 vezes 4? Porque a força vezes a distância. Qual que é a distância dessa força aqui? A linha de ação dela. A linha de ação dessa força é essa daqui, ó. Tá meio torto, mas é. Né, ela não está descendo, a linha de ação é essa. Qual é a distância da linha de ação até o K? É a menor distância, que é essa daqui, ó. Que vale 2. Então, o momento que essa força aqui de 4 aplica em K é 4 vezes 2, que é esse valor aqui. Positivo porque ela tende a girar, ó, no sentido horário. E essa daqui, daí nós temos aqui, ó, essa de 4 aqui, ó. Daí nós temos essa aqui, ó, de 4. Vou fazer a convençãozinha aqui. Essa aqui, ó, não está aqui, ó. A linha de ação está aqui, né? A linha de ação dela é essa daqui, ó.
Qual que é a menor distância? É essa daqui. Então, vai ser, qual que é a tendência de giro? É no sentido horário, que é igual à nossa convenção, que é positivo. Então, vai ser 4, que é o módulo da força, vezes a distância, que é 2, mais 2, 4, que dá esse valor aqui. Ok? Posso seguir? E daí o próximo, vamos refazer de novo, esse de 14 aqui, ó. A direção, né, de ação da força é essa. Qual que é a distância dela também? 4 mais 4. O módulo é 14. Só que, ó, você fixa o K e a força está subindo, ó. Qual que é a tendência dela girar em relação ao K? No sentido anti-horário. Só que na nossa convenção, o sentido horário é o positivo. Então, vai ser, qual que é o módulo? 14. A distância é 4, menos 14 vezes 4. Certo, engenheiro? Certo. Correto, professor. Correto? Se alguém quiser falar alguma coisa. Então, qual que é a próxima força que sobrou, pessoal? Essa daqui, ó. Né? Porque essa de linha de ação dela é essa daqui, ó. A força está aqui, ó. Qual que é? Então, é EFX, a tendência de giro dela com relação ao K é no sentido horário, nossa convenção é assim, né? Então, ela vai girar no sentido horário, mas o módulo dela é EFX e a distância é essa distância aqui, ó. 2, 1 mais 1, 2. Que está colocado aqui. Então, nós, ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16, positivo, né, aqui. 14 vezes 4, menos 56. EFX, 2, vezes 2. Daí somo tudo aqui, isso daqui dá 32, que está aqui, ó. EFX vezes 2 igual a 32. Passo o 2 para cá, está multiplicando, passa dividindo aqui. Então, nós chegamos que EFX está dando 16 quilonewtons. Certo? Então, nós achamos aqui, ó, essa componente aqui dessa força. Só que nós queremos o EF. Nós queremos aqui, ó, esse EF. Mas nós não calculamos aqui, ó, EFX é EF cosseno de 0,894. Eu venho aqui e coloco o 16 nesse lugar aqui, né? Que é essa equação aqui, pessoal. Que está lá em cima. Essa equação eu jogo lá para baixo. Como nós calculamos o 16, põe 16 igual a EF vezes 0,894. Passamos para cá, né? Então vai ficar EF igual a 16 dividido por 0,894. Fazendo a conta, dá 17,89. Então, já chamo que o esforço que está agindo nessa barra é 17,89 quilonewtons. Né? Mas ainda nós precisamos ver se vai ser de tração ou compressão. Na apostila está dizendo que se a barra tiver
chegando, como ela representou chegando, no nó, é tração. Né? Então, aqui, ó, barra chegando no nó, 17,89, né? Mais ou menos. A minha deu 17. Na apostila eu não consigo enxergar esse valor direito, mas alguma coisa é 17,88, 89. Né? Como está chegando, é tração, ela colocou mais aqui. Então, está resolvido, determinou qual esforço está atuando nessa barra. É 17,89 quilonewtons de tração. Essa barra, nessa cobertura, nessa tesoura de telhado, está sendo tracionada. Está tendo tração nesse elemento aqui. Certo, pessoal? Certo, professor. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Se esse é uma atividade... Não, não está aqui. Eu acho que é para vocês fazerem isso daqui. Vamos ver aqui. Ah, é. Pessoal, essa daqui é para vocês fazerem, né? Eu tinha colocado qual esforço é. Não. Essa daqui é para vocês determinarem a reação de apoio. As reações de apoio, né? Já responde aí, professor. Hã? Já responde aí. Não, vale nota. É Kilson que falou? Isso. O vale nota. Esse daqui vai valer 400. Olha lá. Fabiana, Olha lá. Fabiana, Olha lá. Olha lá. 400 pontos, Melara, ponto provas, Ponto? arroba, tem que me mandar nesse e-mail aqui, ó. Que muquinha de pontos, hein, professor? Ah, tá bom, 500. Só porque você Aê! Então, vocês vão resolver a reação de apoio. Vai ser... Não, espera aí. Mas tem esses outros também aqui que estão na apostila. Né? Tá no livro, né? E tem também, ó. Aqui, ó. Tem essa também que é para. Não é só aquele lá, não. Eu quero saber qual força está agindo na barra EF. Então, você vai ter que montar aquele processo da treliça, por isso que eu aumentei 500. Né? Por isso que eu aumentei 500. Pelo método de Ritter. Tá? O pessoal que faz concreto armado tem um problemão para entregar na quinta agora, valendo 500, hein, engenheiro? Hã? Ó, método de Ritter. Então, vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. Vamos voltar. Não sei se vocês têm já, né? No livro, ou vai tirar foto da tela. Então, é esse aqui, calcular as reações de apoio, né? Lembrando que aqui é o apoio móvel, né? Aqui é o apoio fixo, né? Que tem duas forças assim. Pode mudar? Pode. Pode, agora pode. E aí tem essas questões aqui também para me entregar. Exercício 1.
as alternativas do exercício 1, o exercício 2, que é quando usar o método de Ritter, as alternativas aqui do 2, o exercício 3, né? Que é determinar o esforço nessa barra EF aqui. Professor, não, também na 2. Aí, beleza? Tô na 3 também, por favor, professor. Vai tirar dessa também? Essa aí eu já tirei, já. Se tem alguém para tirar aí. A 3. E a estrutura treliçada é essa daí. Até quando? Na próxima aula, professor? Até a próxima aula. Beleza. As alternativas são essa, né? Para aquela questão. Esse desenho é da segunda ou da terceira? Esse desenho é da terceira. São as alternativas da terceira. E bons estudos, pessoal. Se alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Mais alguém? Boa aula, hein? Parabéns. Falou? Pessoal, estudem. Não vamos dar mole para coronavírus, né? Vamos continuar no nosso objetivo aí. Falou, Beleza, pessoal? Professor. Boa noite. Fiquem Fica com com Deus. Deus e até mais. Valeu, professor. Valeu. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado. Falou. Valeu. Obrigada, professor. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, um abraço. Outro.